Esperança em meio ao grande conflito. Eu gosto disso. É que poderia haver grande conflito sem esperança. Estávamos miseravelmente perdidos. Mas apesar do grande conflito, temos uma esperança que é maior que o conflito. Há esperança. Esta manhã Deus está aqui para dizer: há esperança. Porquê? Porque há vitória. Existe esperança porque há vitória. Vitória do nosso Deus. Eu tenho dois textos para ler. O primeiro é este texto bíblico. O título da mensagem, eu vou repetir, porque alguns podem estar assim distraídos. O título da mensagem é: há conflito, mas no meio do conflito há esperança. E é interessante que o capítulo 12 de Apocalipse, 12, quando você vira 12 ao contrário, que número é que fica? Eu gosto de interagir, que é para acordar, não é? Quando se vira o 12 ao contrário, que número fica? 21. No 12 tem conflito. E no 21 tem o quê? Eu vou repetir. O título da mensagem esta manhã é: Esperança em meio ao grande conflito. Porque há grande conflito, Deus colocou esperança. O grande conflito está no 12. Virando o 12 ao contrário, vira 21. O que é que o 21 traz? Esperança! É isso, basta virar o número ao contrário e Deus resolve o problema do conflito. Está resolvido. Basta você aceitar. Eu vou tentar ser muito claro, curto, breve nas palavras, direto ao ponto, para não demorar muito. Mas eu peço em nome de Cristo que você não se distraia esta manhã. Porque distração pode significar destruição. Eu falo, mas é Deus que comunica com você. Porque Deus usa a minha boca. Só isso. A palavra é do Senhor. E diz assim: 12, conflito. Diz o quê? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi lançado ou precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, até em mim, ele quer enganar. Todo, não há ninguém que escape. Que engana todo o mundo, ele foi precipitado na terra, onde nós vivemos. E os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Grande conflito, é isso. Se você esta manhã disser assim: eu não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de adventistas, não quero saber de católicos, não quero saber de nada que seja religião. Tudo certo. Mas você é personagem do grande conflito. Quer queira, quer não queira. E se você não quer saber, está mais fácil para o inimigo. Muito mais fácil. Então fique atento. Todos os que estão aqui e todos os seres humanos do planeta fazem parte dessa história do grande conflito. Vamos virar o capítulo ao contrário? Vamos pôr o 21, Vítor. Não há grande conflito sem esperança. E Deus já tinha programado tudo através de uma história. Qual é a história que inclui a solução do conflito? Como se chama a história? A história da redenção. E diz assim o texto bíblico no capítulo 21, a partir do verso 1, diz: E eu, João,
Fui levado ao céu em visão. E eu, quando cheguei lá, eu fiquei louco de espantado. Permitam-me dar assim o meu toque. Eu fiquei louco, porque era tudo diferente da terra. Era uma coisa, não tem palavras para descrever. O meu vocabulário não chega, porque é tudo muito grande, bonito, glorioso. Eu fiquei louco. E depois eu olhei e vi um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já nem existia. E eu, João, vi uma cidade enorme, gigante, brilhando, porque era feita de muito ouro. Santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus ela descia do céu, adereçada como se fosse uma esposa preparada para o seu marido. E ouvi, naquele momento, eu, João, ouvi uma voz enorme do céu, que dizia assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus para sempre. Para sempre. E termina assim: e Deus, para quem chorou aqui esta manhã, e continua chorando depois deste culto, vai continuar a chorar, com toda a razão para isso, Deus está dizendo a você agora, essas lágrimas é para agora, mas depois não vai ter nunca mais lágrima nos seus olhos. E diz o quê? E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, porque não haverá nem mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo será passado. Tudo será passado. Há esperança em meio ao grande conflito. A esperança é nossa. A gente está no conflito, mas estamos com esperança. A escolha é vossa. Como você quer viver o grande conflito? Sem ou com esperança? Eu quero viver com esperança. Essa é a mensagem desta manhã. Eu quero viver com esperança. O Espírito Santo, quando eu venho pregar à igreja, o Espírito Santo me atrapalha. Bendito Espírito Santo, por isso. Ele me atrapalha, porque ele vai colocando coisas na minha mente, né, que não estão no guião. Mas eu dou graças a ti, Espírito Santo, porque me atrapalhas. Eu sou testemunha de pelo menos 3 gerações de adventistas que eu vi descansar com alegria na esperança da ressurreição. Eu sou. Eu vi pessoas com a idade dos meus avós, com 90 anos. Na altura eu era bem pequenino. Em Setúbal ou noutros lugares, eu assisti a funerais. E as familiares diziam, já nos encontramos por um abraço. Muito bom isso. Não há que ter dor, há que ter só amor, né? Está quase, já nos vemos. Quase todos os funerais de crentes que eu assisti, adventistas, pastores e outros líderes de igreja que descansaram a aguardar a ressurreição, os familiares diziam isso. Até já nos abraçamos. É um abrir, é um fechar e um abrir de olhos. Estalar de dedo. Essa é a nossa esperança. Por isso é que nós nos intitulamos de adventistas. Advento, à volta de Cristo, para a ressurreição. Toda a história começa e... Eu gosto de interação. Tem um lá atrás que eu agora vou... Eu gosto de desafiar. Fábio, toda a história começa e... É isso aí.
Então não se sintam perturbados, eu vou incomodar vocês, tá? Que é para sermos aqui uma equipa aqui, todos. Toda a história que começa, acaba. Tem uma que não vai acabar. Qual é? É aquela que nos levará para a eternidade. Essa vai continuar. Mas todas as outras terminam. Isso é esperança. Isso é bênção. Sabe porquê? Se a história é boa, é bom que não termine. Mas história ruim, a gente sabe, pelo menos, começou, vai acabar. Agora, quando eu entrego a minha vida a Deus, ela vai acabar da melhor forma possível. Seja ruim ou não. Tudo acaba. Então, grande conflito vai terminar também. O mal começou e termina. O bem não começou e não termina. O bem é eterno. Muito bom isso. E não existe liberdade sem amor, mas também não existe amor sem o quê? Liberdade. Essa liberdade a Bíblia chama de quê? Livre arbítrio. Porquê? Porque Deus não é um Deus pai de bonecos. Você não é boneco. Boneco, você não é boneco. Deus não criou bonecos. Ok? Somos livres para escolher amar a Deus ou ignorá-lo. Deus dá-nos a escolher isso. Para vocês é de que às vezes a gente pode repetir muito essa frase de que Deus não tem impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Se eu perguntasse aqui, há impossíveis para Deus, sim ou não? Sim ou não? Pode responder. Há impossíveis? Sim. Responda. Pois, é isso mesmo. Vinícius, Deus pode matar-se a si próprio. Então, é impossível para ele matar-se a si próprio. Isso. Deus não força ninguém, disse o Vinícius. É impossível Deus forçar você a amá-lo. É ou não é? Ele não força ninguém. Ele não... É contra a natureza de Deus forçar alguém a amá-lo. É impossível. Ele não fará isso. É contra a natureza de Deus. Então, ele não força ninguém a salvar-se e nem a perder-se. A escolha é tua. Espetacular isso. Obrigado, Vinícius. A salvação é de graça, mas a escolha é sua. Atenção. Quando Satanás parecia ter vencido Adão e Eva, Jesus aparece com a mais surpreendente solução: morrer em lugar de você. Fantástico. E aí nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é a declaração mais bonita que eu vejo na Bíblia. Neste mundo tereis aflições. Este é um problema, é uma má notícia. Mas depois tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Mas eu venci. Então Deus não dá uma má notícia sem trazer uma boa notícia. Qual é que você quer primeiro, não é? Indiferente. O inimigo não poupa esforços para destruir a humanidade. Eu tenho aqui 12 tentativas que ele fez e muita gente tem enredada nisso. Elba. Ele é esperto. Deus disse, é o sábado. O que é que ele disse? Domingo. Deus disse, eu sou o único Deus. O que é que os homens fazem? Imagens. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que colocaram em nome de Jesus para ir até ao Pai? Maria. O batismo é o batismo de imersão, conforme Jesus fez. Qual é o outro batismo que o inimigo pôs no lugar? A expressão, vapor de água. A salvação é pela graça.
O que é que o inimigo pôs em lugar disso? Zina. Isso, pelas obras. A família é um homem e uma mulher. O que é que o inimigo fez? Pôs um homem e um homem. E pôs uma mulher e... Tem mais. Deus ensinou-nos sobre a criação e o inimigo está ensinando sobre evolução. Mas tem mais. Deus criou 10 mandamentos e foram claros, 4 para ele, 6 para o próximo. O que é que o inimigo fez? Uma salada. Uma salada. Em espanhol, salada. O inimigo, Deus coloca a sua palavra escrita, Bíblia Sagrada. E o inimigo vai lá e faz o quê? À Bíblia. A milhares de Bíblias, em praça pública. O que é que ele fez? Queimou. Deus fala da vida eterna através da ressurreição. E o inimigo diz que a vida para além da morte já existe. Então Jesus não precisa de voltar. Está querendo acabar com Cristo. Mas a palavra é clara. A palavra de Deus é clara. Aí Deus traz uma palavra escrita clara, exata, simples, direta para nós. Fácil de entender. E o inimigo vem e traz uma palavra, um conceito muito curioso. Relativismo. Isso não é bem assim. Não é bem assim. Isso é subjetivo. Já tentei convencer muita gente, através de estudos bíblicos, que depois cai nisso do relativismo. Isso não é bem assim. Não leva a lado nenhum. E tem mais. Deus envia Cristo e o inimigo envia o anticristo. E por último, são 12, o número dos apóstolos. Deus cria uma igreja para que eu me adapte aos princípios. O inimigo vai e cria o quê? Uma igreja que se adapta aos mimimis dos membros. Perdoem-me, mas a igreja não está aqui para fazer a vontade de Deus. A igreja existe para fazer a vontade de quem? Deus. Sem medo e sem vergonha. E esse é o trabalho do diabo. Os alvos de Satanás são Jesus Cristo, ele não conseguiu. A palavra de Deus é o alvo. E o terceiro alvo, vocês e eu. Muita atenção. Diz em 1 João 2,14, diz o seguinte: filhinhos, ouça este texto. Felizardo, fantástico, Felizardo. Olha este texto. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem Deus. Agora faz um ponto, parágrafo, e continua. Pais e mães, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Ponto final. Parágrafo. Olha o que ele escreve a seguir. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Muito interessante. Queridos, tentando ser célere, porque o tempo passa, houve uma época da história negra em que o inimigo tentou eliminar todos os seguidores de Cristo. Está aí. Queimando gente viva. Eu tenho inclusivamente aqui uma sequência muito interessante. João Hus, que é esse aí, queimado na fogueira. Tyndale, que traduziu a Bíblia, estrangulado e depois queimado vivo na fogueira. Os valdenses, famílias valdenses, execução pública por enforcamento, queimados vivos, decapitados, torturados e asfixiados pela fumaça que entrava ajudem aí,
nas cavernas. Exato, Piemonte. Bartolomeu foi esfolado vivo. Mateus, morto à espada. Tomé, traspassado por uma lança. Simão foi cerrado no meio. Matias, que substituiu Judas, foi apedrejado e depois decapitado. E Paulo foi decapitado em Roma, por ordem de Nero. E tudo isso para nós agora refletirmos, como se não bastasse o nosso herói, Cristo, foi açoitado com chicote, com pontas de metal, Cristo. Colocaram coroa de espinhos cravada na cabeça até sangrar, pregos que perfuraram mãos e pés, Jesus Cristo, asfixia por horas pendurado na cruz ao sol escaldante, lança espetada na lateral do corpo de Jesus para confirmar o falecimento de Jesus. Tudo isso antes de mim e de ti, Jonas. Tudo isso aconteceu aqui atrás. E a grande pergunta é, depois de saber como a verdade e a salvação chegou até nós, o que é que você vai fazer com tudo isso? O que vamos fazer com isso, Elba? Ignorar tudo isso que está para trás? Vamos ignorar? É muito, não é? Vamos esperar que os outros carreguem. Agora vou ter que fazer aqui umas perguntas para vocês, rápidas. Prestem atenção. Obrigado, Bernardo. Vamos ignorar tudo isto que vimos aqui atrás? Perguntas. Esperar que os outros carreguem a verdade no meu lugar? É isso que eu vou fazer? Os outros que levem a verdade? Tenho mais que fazer. Vou ficar sentado assistindo o esforço e dedicação dos outros? Como se tivesse o cinema? Vou ficar esperando que Deus venha à terra e grite nos meus ouvidos? É hora de agir, Davi. Vou ficar esperando que os piores acontecimentos da história aconteçam para finalmente eu iniciar a minha preparação espiritual, vida com Deus, estudo da palavra, tempo de oração, testemunho? Estarei eu pensando que o sacrifício dos outros e a fé dos meus pais ou dos outros garantem a minha salvação? Ou estou achando que ser batizado na igreja adventista, ser membro desta igreja, ajudar nos eventos e devolver uma ofertinha a cada sábado, isso me torna um candidato ao reino eterno? Ou eu estou a aguardar o decreto dominical e o fecho da porta da graça para levar a minha vida com Deus a sério? O que você pensa deste sábado em diante, de hoje em diante, de agora em diante, desta mensagem sobre a decisão de escolher ou o diabo ou Deus? Não tem opção, só estas duas. A sua vida, do jeito que você vive, agrada a Deus ou agrada ao inimigo? Qual dos dois? Se as oportunidades de arrependimento e perdão terminassem agora, terminou o arrependimento agora. Pergunta, você acha que Deus lhe daria um lugar ao lado dele, no reino dele? Deus não quer perder você. Você ficou muito caro para Ele. Muito caro. O que significa para você Deus ter morrido no teu lugar? Deus quer receber você de braços abertos no reino dele. Ele não morreu numa cruz para você ter um carro novo. Ele não morreu numa cruz para você ter casa, emprego, curso ou até a cura de uma doença. Esse não foi o propósito da morte de Jesus na cruz. Ele não foi à cruz para livrar você de uma doença. Ou até mesmo
Ele nem mesmo foi à cruz para livrá-lo da morte aqui, a primeira morte. Não. Não. Até porque ele ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu a seguir. E todos quanto ele ressuscitou morreram a seguir. Então não foi para isso. Foi para nos livrar da segunda morte. O uso do nosso tempo. Uau! Eu quero ouvir isto como sendo da boca de Deus para mim, esta manhã. Ouça isto. O uso do teu tempo, do meu tempo, define o amor que temos por pessoas e coisas. O uso do teu tempo. 5 minutos com Deus durante 24 horas de um dia chega a ser ridículo. Quando, na verdade, passamos 6 horas focados na mídia social e em jogos e Deus esperando à porta. Atenção! Eu creio que milhares de cristãos vão estar mergulhados em redes sociais no momento da volta de Jesus. Tem uma luz aí surgindo. Espera aí. Isso. Passando imagenzinhas do Instagram e Jesus voltando. Acredito que milhares de pessoas vão estar na primeira hora, segunda hora, 6 horas, 8 horas da rede social e Cristo voltando. É uma pandemia isso. Hoje ainda é tempo. E aí diz, em Hebreus, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se afastar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E olha o que diz no final. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da confiança até à volta de Cristo. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Hebreus 13, 12, 15. Terminei a mensagem, mas eu tenho uma sobremesa para vocês. Essa sobremesa vai mexer muito connosco. Prepare o seu coração. Eu acho que já passei aqui uma vez isso, mas tem muita gente aqui que não deve ter percebido isso. A história de um homem, que é o homem que vai vir a seguir a isto. Quem já ouviu falar deste homem? Alguém já ouviu? Levanta o braço. Este homem viveu na Inglaterra. Daniel, he was living here. Estiveste em casa dele em Londres. Então, não é fictício. It's not fiction. It's real. E a casa dele está ali. Esta era uma sala de espetáculos onde o rei esteve presente para ouvir o que ele compôs. Este homem viveu um tormento na vida. Ele não tinha um centavo para viver. Alguém teve misericórdia dele e lançou um desafio para ele. Vou-te dar alguns textos bíblicos e vais criar uma obra musical. Ele aceitou o desafio. E agora o maior desafio era ele tentar de Deus inspiração e a palavra para compor. Este homem foi encontrado quase morto no quarto dele, na casa dele, por não comer enquanto compunha. O tema, sabem qual era? O Messias, o enviado de Deus. A maior obra biográfica de Cristo em forma musical do planeta e da história é esta aqui. Eu quero ler apenas aqui resumidamente, o que ele escreveu. Aleluia!
Aleluia. Pois o Senhor Deus omnipotente reina. Aleluia. O reino deste mundo se tornou o reino eterno de Cristo, o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, para todo o sempre, aleluia. E Senhor dos senhores para todo o sempre, aleluia. E Ele reinará, e Ele reinará para todo o sempre. Rei dos reis para todo o sempre e Senhor dos senhores. Uau! Para sempre e sempre e sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Antes, vais pôr aqueles 30 segundos daquela senhora Rosana Alves. E a minha necessidade há desta jovem neurocientista. Antes, está no desktop. Ouça esse desabafo para, creio eu, cerca de 30 mil jovens, eu penso, Maranata, no Brasil, agora há pouco tempo. Uma referência da Igreja Adventista para estudos científicos neurológicos. E é uma extremamente envolvida no conhecimento de Deus e no amor a Deus. Achei muito propositado para trazer para a minha querida igreja esta manhã. Rosana Alves, espetacular. A gente precisa manter a nossa identidade firme em Jesus, porque tem pessoas precisando da gente para continuar vivendo. Talvez sentado do seu lado tenha um menino, uma menina que está desistindo de viver. Nós somos Jesus nesse mundo. Eu preciso que Jesus volte. Eu preciso que o deserto passe. Jesus precisa voltar. É isso. Coração esta manhã que Jesus realmente precisa voltar a esta terra. Levante o seu braço. Que eu quero que Deus seja testemunha disso. Amém. Glória a Deus. Palavras dos nossos atos. Agora que o nosso coração foi aberto e o Senhor pôde entrar em cada coração aqui, por favor, ó Deus, faz morada em nós. Vai conosco quando sairmos deste lugar, mas jamais, Senhor, sair da Tua presença. Mantém-nos com fé firme nas Tuas promessas. Há esperança no meio do conflito. E a esperança é Jesus. Querido Deus, nos batiza de novo com o Espírito Santo, ó Pai. Nos mantém firmes até que os nossos olhos vejam o Senhor Jesus voltar. Perdoa os nossos pecados e guarda-nos para a festa do Cordeiro. Aquela festa onde nós veremos o rosto de Jesus. E Jesus sendo coroado e cada um de nós com a sua coroa. Guarda-nos para esse dia, o grande dia do Senhor. Em nome de Jesus, todos aqui, nós juntos, oramos. Amém, amém e amém, Senhor.